PL de Minas Gerais. Deputado, obrigada por nos atender. Parabéns pela eleição. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Deputado, certamente o senhor acompanhou a live do presidente, gostou, se decepcionou com algum dos assuntos. O presidente comentou sobre diversos temas, alguns delicados, falou sobre a facada que tomou, mais uma vez, sobre as eleições, sobre as preocupações com o novo governo, sobre liberdade de imprensa. O que o senhor gostaria de destacar para a gente? Ou você, né? Bastante jovem. Não, por favor, pode ser você. A grande questão aqui é que eu vou dividir a minha análise em dois aspectos, assim como ele dividiu a live. O primeiro, mostrando suas realizações. É claro que o presidente Bolsonaro sempre lutou pela liberdade de trabalho durante a pandemia, fez o que pôde durante um momento tão crítico, né, que foi esse período de coronavírus. Tivemos uma guerra a quilômetros, né, de distância aqui do Brasil, que também poderia ter afetado, né, o âmbito global, e conseguiu ter um êxito nessas negociações. Portanto, ele deixou bem claro suas realizações ali no Nordeste, a questão dos impostos, de gasolina. E o segundo ponto, né, que acredito que era o que todos queriam ouvir, era a parte política que nós estamos vivendo. E nessa parte, eu acredito que a gente precisa colocar as coisas bem claras, de que, primeiro, nós somos 220 milhões de habitantes aqui no Brasil, ou seja, 220 milhões de pessoas com experiências diferentes, pessoas que, nesses 2 meses que se passaram, tiveram momentos, tiveram experiências diferenciadas uma da outra, e a gente nunca vai conseguir, obviamente, chegar em um consenso daquilo que ele deveria ter falado ou daquilo que ele não deveria ter falado. Uma coisa é certa, eu não quero deixar claro aqui as nossas divergências, mas sim aquilo que a gente converge. Não contem comigo para poder desistir da luta, mas também não contem comigo para ser ingênuo nessa luta. Ou seja, eu sei que a nossa oposição não vai ser a oposição como ocorreu agora nesses últimos 4 anos de governo Bolsonaro. Eu tenho 2 AIs, né, ação de investigação da Justiça Eleitoral, nas minhas costas, que pode aí dar uma consequência, né, de uma cassação do meu mandato, que pode ser, obviamente, né, gerar ali até mesmo uma prisão. Eles já cancelaram, né, as minhas redes sociais, que obviamente é uma ferramenta importante de comunicação. Nós estamos falando aqui para milhares, milhões de pessoas, e não seria possível se não fosse a rede social. Portanto, a rede social ela é importante, mas ela não é mais importante. Se você tira também a rede social, a gente continua tendo respiração, continua tendo a nossa fala, continua tendo as relações humanas, mas dificulta, obviamente, muito mais. Eu consegui retornar com todas as minhas redes, mas eu sei que o jogo agora vai ficar muito mais difícil. Eu não vejo que o Congresso ele vai ter a liberdade até mesmo de falar aquilo que deseja. Acredito que a imunidade parlamentar vai ser relativizada. Eu, por exemplo, nesse instante agora, eu não posso falar nada que ataque a Justiça Eleitoral ou ao Estado Democrático de Direito sob a ótica do TSE, ou seja, completamente subjetivo. Caso contrário, eu tomo pena de multa de R$20 mil. Agora, Nicolas, você está colocando como se você estivesse disposto a lutar pelo Brasil, mas durante esse tempo vocês ficaram mais em silêncio, ficaram mais quietos. Por que você fez isso? Eu vejo que tudo tem seu tempo, assim como dizem Eclesiastes. Tem tempo de lutar, tem tempo de ficar parado, tem tempo de agir, tem tempo de de guerra, tempo de paz. E eu vejo que nesse tempo agora a gente vai ter que ter uma guerra muito mais inteligente. Ou seja, a oposição que nós estamos lutando não é uma oposição que joga as regras do jogo. Não é uma oposição que está preocupada se você disse ou não disse algo de acordo com as regras do jogo. Eles vão jogar a mídia para cima de vocês. Eles vão jogar ali o regimento interno contra você. Então eu sou cético, mas não pessimista. Eu sou cético de compreender que nós estamos num cenário muito ruim, onde uma pessoa que faz parte de uma organização extra-oficial política, que é o Foro de São Paulo, que contém ali o MIR chileno e também tem ali o Comunes, né, que se tornou partido, mas que era o ASFAC, né, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que faz parte do Foro de São Paulo, é essa organização que a gente está lutando, ou seja, nós somos muito pequenos diante disso. Mas eu também não quero deixar de falar para você que está me escutando, que está talvez com a sua opinião aí, tanto de indignado, que eu compreendo, de revoltado, eu também compreendo, que queria que o Bolsonaro batesse a mão na mesa e fizesse algo. Eu compreendo tudo isso. De uma outra maneira, ele deixou também bem claro de que ele não pode tomar uma decisão sozinha, sendo que não há outras instituições, não deu nome aos bois, mas quem sabe ler aí um pingo é letra, de que ele não pode fazer as coisas simplesmente no âmbito, na euforia de querer dar uma resposta para o povo brasileiro. Agora, fica alguns questionamentos
na minha cabeça, né? Que acredito que esteja também na de todos. E agora? Será que seria melhor o Bolsonaro ter uma atitude mais enérgica agora para poder nos poupar de uma possível desastre nesses próximos 4 ou, quem sabe, muito mais anos de esquerda? Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que o nosso poder ele não é concentrado somente no âmbito político. Não tem como a gente terceirizar todas as nossas dificuldades, mazelas, sofrimentos, tudo para uma pessoa. Eu vejo que nesses 4 anos, e talvez tenha sido o plano de Deus, eu acredito nisso, de que se nesses 4 anos que a gente enfrentou uma pandemia tivesse sido gerido por um governo de esquerda, talvez esse processo de degradação econômica, cultural e moral teria sido muito mais rápido. Então, talvez foi um retardamento ao câncer que viria, que vai chegar aí nesse 1º de janeiro. Então, a minha visão sobre tudo é isso, é que a gente mantenha uma esperança, não uma esperança ingênua, não uma esperança que faz com que você não tenha uma responsabilidade dos seus atos. Pode ter certeza que eu não sou aquele tipo de pessoa, por mais novo que eu seja, por mais que eu tenha que aprender, por mais que eu tenha ainda muito a que compreender do mundo, eu me retomo aqui na minha humildade de tomar a posição de estou pronto para ganhar. Se for necessário perder o meu mandato, eu perco, mesmo que injustamente, porque eu sei que eles vão tentar fazer isso. Se for necessário, né, eu ser preso, eles me caçarem, eles me perseguirem injustamente, meu Deus do céu, eu sou cristão, que tipo de surpresa tem isso para mim? Eu fico muitas das vezes preocupado, atônico, de que eu vejo que as pessoas lhe faltam coragem mesmo. Não coragem de talvez impedir e ficar na rua, mas coragem com você mesmo, de tomar as suas decisões. É muito fácil terceirizar a responsabilidade para os outros, mas tem algo em volta de nós que pode mudar tudo, que é a nossa família, que é o nosso bairro, que são as comunicações que nós fazemos todos os dias com as pessoas. Então, Nicolas, eu não vou terceirizar as minhas responsabilidades aos meus eleitores, pessoas que confiem em mim, saibam que não precisam contar comigo para poder desistir do Brasil. Não precisam contar comigo para poder não ter coragem. Eu terei coragem naquilo que for necessário, ficarei calado quando for para ficar calado, mas quando for para agir, pode ter certeza que eu estarei preparado. Essa é a análise que eu faço, assim, óbvio, bem breve, daquilo que o presidente Bolsonaro disse. E ontem, mandei uma mensagem para ele, disse: presidente, descansa seu coração verde e amarelo, porque eu tenho certeza que você foi o trator pavimentador que começou essa obra, mesmo com seus erros e acertos que ele mesmo confessou, mas jogar a toalha por conta, obviamente, de um cenário horroroso, eu não quero contar com isso. Desde que a gente tem a esquerda no poder, isso aí era só desde o tempo lá do Fernando Henrique Cardoso, todo o sistema de ensino tem um viés de esquerda. Todos os profissionais que nasceram desde a primeira série até o ensino superior vieram com uma visão de esquerda. E aqueles que não concordam com a visão de esquerda não conseguem subir na carreira. Ou por que vocês acham que a gente teve um poder judiciário em silêncio durante 4 anos? E por que a gente teve o Ministério Público em silêncio durante 4 anos? Porque ou aqueles que concordam com todas essas abjeções que a gente teve se mantiverem no poder, ou aqueles que eram contra evitassem subir na carreira e não ter seus ganhos pessoais. É isso, o Foro de São Paulo, essa é uma realidade dele, dizer que teve... E eu não vou nem entrar no mérito do Chab, ele tem uma visão política diferente da minha, eu não vou estar discutindo aqui ao vivo com a gente, mas é isso que a gente viu, o silêncio total. Ou por que vocês acham que a gente tem hoje no Brasil um judiciário que cala quem pensa diferente, mas não cala quem é a favor deles, que desmonetiza quem pensa diferente e não desmonetiza quem pensa a favor deles, que desmonetiza e faz essas ligações que o Shelby faz porque o Shelby falou para nós que teve agora um bolsonarista que ia matar o Lula e explodir tudo. Aí o bolsonarista, na sua audiência de custódia, dito bolsonarista, disse: olha só, o delegado botou que eu sou bolsonarista, o delegado botou que eu queria falar do Lula, e botaram silêncio nesse processo. Ninguém mais pode ter acesso. Eu até queria fazer perguntas mais duras para o Nicolas, mas o Nicolas é um homem muito inteligente, já chegou dando seu habeas corpus preventivo, que olha só, pelo mundo que a gente vive, a gente não tem mais liberdade. Eu, como deputado, não vou poder agir, ou seja, a gente já não vive numa democracia. Isso é claro para todos nós aqui, e é um lado calando o outro. Ou alguém não viu o discurso de... Quando o Lula venceu, ele fez um discurso lido, bonitinho lá no Fantástico, mas depois ele vai para a Avenida Paulista dizer o quê? Eu já falei com a esquerda, eu já falei com a direita e agora eu vou falar
com a esquerda novamente, porque não vai mais ter direita no Brasil. Ou naquela nomeação de ministros dele, que ele diz que o Bolsonaro pode ter acabado, mas os bolsonaristas estão nas ruas e devem ser reprimidos e atacados. É esse o mundo que a gente está vivendo, de completo silêncio. Quem se opõe contra é martelado na cabeça. Esse é o coletivismo, que é uma das coisas ruins da própria esquerda. Assim como a gente tem essa visão de mundo, do progressismo, de achar que o mundo vai ser melhor automaticamente, sem coragem e sem esforço. E isso que o Nicolas nos fala aqui é algo muito importante. Olha só, pessoal, a gente teve a cereja do bolo lá, Bolsonaro, mas de resto a gente não conseguiu nos unir e estamos perdidos novamente. Vamos voltar para a base. Parece o discurso do Mano Brown para o PT lá, né, quando o PT caiu do poder. Vamos voltar para a base, vamos unir a tua comunidade, quais são os teus valores. O maior ganho do governo do Bolsonaro que a gente teve aqui é poder falar de política de maneira aberta. Sim. Tem aqui que a gente tem os dois lados discutindo, o Visões de Mundo, e faz parte dessas discussões, até é bom, porque são o combate de ideias que vai fazer a gente ter uma visão maior do futuro, se a gente fizer tudo isso aqui com muita honestidade intelectual. Acerca do que a gente teve do discurso do Bolsonaro... Não, a gente tem que dispensar o deputado, mas eu peço para que você faça a última pergunta para ele, por favor, alguma pergunta relativa ao que nós ouvimos do presidente nessa live, por favor. Claro. Nicolas, diante dessa fala do presidente, no momento que ele faz essa primeira parte, como tu bem falou, isso é um discurso que não precisava fazer para sua base. Ele está fazendo, para mim, um discurso de desculpa para os petistas. Me compreendo, a gente até fez um bom governo. Minha pergunta para ti é, eu não estou falando de golpe militar, de nada disso, tá? Mas diante dessa saída com um discurso quase melancólico, como que ele fez, sem tanta energia assim, tu acha que acaba-se a figura do mito Bolsonaro? Eu vi que tu tem atrás ali o meme dele pescando. Aquela imagem vai continuar ali ou ela vai sair da tua estante a partir de agora, Nicolas? Eu acho que vai ficar no imaginário do brasileiro o papel que o Bolsonaro fez. Eu acredito que essa parte do mito, né, da eu sou a lenda, de colocar como quase o Bolsonaro fosse um super-herói, de fato, ela, como eu posso dizer, ela sai um pouco do âmbito imaginário, porque as pessoas conseguiram compreender o que é a política de fato, que realmente é um jogo, é difícil, complicado, de sacrifícios, e não é nenhum privilégio, né, ser presidente da República. Portanto, eu acho que agora, como mesmo o próprio presidente disse, né, que ele levantou lideranças, e lideranças são feitas também de forma natural, de forma espontânea, eu vejo que, como eu retorno aqui mais uma vez, eu acho que a visão que nós vamos ter do presidente Bolsonaro, que aqui eu tenho pelo menos, e vejo as pessoas comentando, é de que ele abriu o caminho. Antes tinha uma voz única, somente aqui no Brasil. E do tanto que aquelas que a gente achavam que eram os opositores, hoje estão de mão dadas, inclusive desde FHC até os dias atuais. Portanto, eu acredito que foi uma pessoa que realmente se sacrificou durante um período muito difícil e que esse mito aqui, né, de que tem aí os memes, acho que ficará aí, né, nos nossos corações. O presidente Bolsonaro, obviamente, ele não morreu, ele continua, né, sendo uma pessoa e, com certeza, extremamente influente nas próximas decisões que foram serem tomadas na base da direita, e acredito que a fala dele, a maneira como ele está se portando, é de que ele cumpriu a missão. Ele cumpriu a missão dele dentro daquilo que ele era capaz de fazer. Portanto, eu acho que foi esse o tom que ele deu na despedida. Peraí que eu estou escutando o pessoal falando aqui atrás. Eu acredito que esse foi o tom de despedida dele, e deixando bem claro que essas lideranças fazem parte da retomada cultural. Para finalizar, eu estive com o Olavo de Carvalho antes do seu falecimento, e ele disse para mim, eu falei, olha, Olavo, o que você nos aconselha, né, fazer daqui para frente? Ele falou, olha, eu vou falar para você exatamente aquilo que o Dirceu diz para a esquerda. Trabalho de base, trabalho de base. Portanto, muitas das vezes eu fico atônico, assustado, né, quando a esquerda ela acredita que nós temos todas as bases, sendo que eles possuem todas as bases. A produção literária, cultural, das universidades, a nossa mídia. Você entra dentro de uma escola ensino fundamental, entra nas associações de bairro, você entra nos consultórios de psicólogo, de psiquiatria, na saúde mental, você vai ver que está completamente tudo dominado pela esquerda. Mas isso foi fruto meramente, obviamente, né, do acaso, segundo alguns. Portanto, eu retomo aqui para que a gente mantenha a nossa esperança, não ingênua, nos nossos corações, mas de saber que a esperança somos nós. No dia a dia, de conversar, de dialogar e saber que na maratona sempre há um começo. E nós estamos nele. Espero que o fim seja melhor do que a gente vai enfrentar nesses próximos anos aí.